Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. A gente vai começar o último grande movimento da literatura brasileira, o modernismo, dividido em três fases, em três gerações de escritores. Nós vamos trabalhar na aula de hoje a primeira geração do modernismo. Lembrando a todos, mantendo nossa contagem regressiva, nós estamos a exatos 153 dias da prova do Enem. Para quem ainda não começou a estudar, eu acho que agora é uma hora boa. Vamos lá. Eles são conhecidos, os autores deste período, como a Grande Geração de 22. A gente está num momento conturbado, tanto do mundo quanto político. A gente acabou de sair da Primeira Guerra Mundial e o Brasil está se recompondo de algumas situações. A abolição da escravatura é muito recente e foi uma situação problemática economicamente para o país. Sem contar que acabaram acontecendo as higienizações urbanas, porque se aboliu a escravidão sem saber o que fazer com os escravos. Politicamente, nós estamos dentro da República Velha, as chamadas oligarquias cafeeiras, a famosa República do Café com Leite, onde governadores de Minas Gerais e São Paulo vão variando a presidência para manter o fluxo monetário nas duas maiores fontes econômicas do país. A gente vai trazer aqui uma situação que é um reflexo de um ponto europeu. A virada para o século XX é muito importante para que o mundo comece a entender como os papéis dos governantes no país muda a vivência do Estado. A gente vai ver nacionalismos exacerbados que causam grandes problemas, que vão desencadear, por exemplo, o nazismo, e nacionalismos frágeis que são basicamente engolidos e dissolvidos, como as repúblicas que depois vão se tornando vários outros países, como Trindade e Tobago, por exemplo. A gente vai ver aqui um nacionalismo que precisa refletir sobre si mesmo, e vai ser isso que o modernista vai fazer. A primeira geração do modernismo está aqui para dizer para o brasileiro o que realmente é o Brasil. Se nós vamos refletir sobre o nosso povo, se nós vamos falar da nossa literatura, que seja de uma maneira verossímil, tentando desconstruir o que aconteceu na primeira geração do romantismo, que foi aquela tentativa de criar um nacionalismo, só que totalmente falha. Primeiro porque o brasileiro não era todo mundo índio, e segundo que todo índio não era como Peri, que saía arrancando árvores do chão com as mãos. Eles vão conseguir fazer o que eles querem? Não. Primeiro, porque é uma coisa experimental, e segundo, porque é algo que leva muito tempo, de fazer com que um povo inteiro entenda o seu papel e o seu lugar. Porém, nasce aqui dois grandes movimentos importantíssimos: o Manifesto Antropofágico e o Manifesto Pau-Brasil. Um manifesto poético e um manifesto artístico para mostrar que agora a arte produzida no Brasil seria voltada para a vida do brasileiro, para a arte brasileira, nada mais nada menos para refletir como estava o Brasil naquele momento. A geração de 22 é bem conhecida, né? Eles são famosos pelo experimentalismo, por fazer com que o velho seja esquecido e nasça uma nova teoria de escrita e produção artística. Então a gente vai ter uma renovação da língua, de usar menos termos eruditos e estrangeiristas. A gente vai ter uma renovação artística com as tintas a óleo e as pinturas em tela branda. A gente vai ter uma oposição àquelas fixações parnasianas de métrica, design, como se tudo tivesse que ser perfeito, uma grande Belle Époque. E a valorização do cotidiano do brasileiro, trabalhar sobre o que realmente o povo vai conseguir se identificar. Tudo nasce e morre na Semana de Arte de 1922, que ocorre em São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro. A ideia, no papel, se fosse lindo, bonito, mundo da Alice, seria que cada dia da semana trabalhasse um tipo de arte.
que na segunda fosse a poesia, na terça a prosa, na quarta as telas, na quinta as esculturas, na sexta a música, por exemplo. Porém, como a gente sabe, sempre tem aquele amigo que confirma no grupo do WhatsApp, confirma o evento no Facebook e não aparece pro rolê. E meio que foi o que aconteceu. Todo mundo estava na pilha de ver o movimento acontecer, tinham várias forças da arte realmente focadas em participar do projeto, porém, como houve uma reação do governo e do público conservador querendo boicotar o evento e o movimento, a galera acabou dando uns passinhos para trás, dizendo que tinha que levar a avó no Muay Thai, que estava ocupado, que não podia atender, e no fim deu uma falha no esquema aí. Teve exposições, atrações, concertos todos os dias, mas não foi-se a ideia original. Eles receberam o apoio do governo que era oposição dos republicanos no Brasil, porém não foi o suficiente para proteger eles de serem alvos tanto das críticas jornalísticas quanto sociais. Tudo nasce da ideia de um homem. Nós temos, na verdade, 5 grandes nomes que fazem o modernismo acontecer no Brasil, mas o maior deles é provavelmente o Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade é jornalista, poeta e romancista. Ele ficou muito famoso pelas poesias, mas, na verdade, a maior importância que ele teve para o movimento foi que os 2 manifestos que eu disse para vocês que inauguraram o modernismo foram escritos e publicados no nome dele. Então o Oswald meio que foi aquele amigo que tomou a primeira dose, que disse, vamos dar-lhe, hoje vai ser o rolê. Esse foi o Oswald. As escritas dele realmente não são nada inovador que muda a literatura, até porque ele tem essa alma nacionalista, essa ideia de descrever o homem na sua raiz, só que nada disso é novidade. O nacionalismo é algo que o Alencar já fez há 300 anos e o primitivismo do ser humano já tinha sido escrito no cortiço de todas as formas possíveis. Então ele meio que se destaca por estar fazendo uma polemiquinha ali, por tentar refletir a ideia do Brasil como ele é por si, porém ele acaba ficando um pouco ofuscado pela grande publicação do autor que nós vamos trabalhar a seguir. Uma obra que eu acho muito importante sempre ressaltar, que é uma produção do Oswald de Andrade, é Memórias Sentimentais de João Miramar. Por quê? Primeiro que vocês vão ver uma leve coincidência, qualquer semelhança é mera semelhança. Entre Memórias Sentimentais de João Miramar e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ele transforma para dentro do intimismo e do primitivismo humano a ideia que foi criada pelo Machado com o Brás Cubas. Só que aqui ele faz as memórias sentimentais e o personagem dele é o Miramar. Tem várias coisas importantes dentro do Memórias Sentimentais de João Miramar, entre eles a leitura fragmentada, que para quem não sabe é aquele texto que não necessariamente um capítulo tem a ver com outro, tu sai de um parágrafo e entra em outro que daqui a pouco é nada a ver, a pontuação é meio louca e tipo, pra ele é o que tem pra hoje, entendeu? Ele faz assim mesmo. Mas tipo, a ideia dessa obra é que ela seja diferentona mesmo. E tem mais um ponto importante. Nessa obra, ele narra a relação de uma tia do personagem principal, que é lésbica. E ele narra mais de uma vez as situações a respeito dessa tia com naturalidade. E logo depois coloca, tipo, pinguins, um assunto nada a ver em cima, pra meio que tratar, tipo, é algo normal que a nossa família sempre viu e deu, pronto, acabou. E isso é muito chocante, é muito polêmico pra obra dele. Porque quem lê Memórias Sentimentais vai indo pela obra tentando se deixar levar pela inovação da leitura, pela forma como o livro é escrito. E do nada se depara com algumas coisas como uma narração sobre um casal lésbico. Vamos lembrar que nós estamos em 1920, né, gente? Então é muito interessante como ele leva várias coisas que são naturais do dia a dia, que são naturais do ser humano, com naturalidade,
que era algo totalmente problemático para a época. Agora nós vamos para o grande nome, provavelmente, do modernismo, o Mário de Andrade. O Mário de Andrade fica muito famoso pelo ecleticismo dele, pela capacidade de variar a forma como ele escrevia. Porém, ele nunca deixa de ter a essência da leitura dele. Ele é um pesquisador. Logo, todos os livros dele têm informações específicas sobre muita coisa. A gente vê isso claramente no Macunaíma, como o folclorismo dele é forte. Apesar de estar escondido em sátira, em piada, em ironia, em fluxos de frases, o folclore está ali, a história está ali, a física, a biologia, os animais, as matas, tudo está ali. Tudo que está ali é verídico, é pesquisado e bem colocado. Só está maquiado com uma piadinha. Além de Macunaíma, ele escreve mais algumas obras importantes. Amar, verbo intransitivo, Pauliceia desvairada, A escrava que não é Isaura. Então, ele tem várias publicações diferentes, de temáticas diferentes, que provam exatamente a raiz do que era o modernismo. Produzir ideias diversificadas sobre tudo o que acontece no cotidiano de um brasileiro. Pensando em Macunaíma, é sempre importante lembrar que Macunaíma é uma sátira ao nacionalismo do José de Alencar. Ele pega tudo que o Alencar construiu a respeito do índio, seja no Birajara, seja em Iracema, seja em Guarani, e faz piada com isso dentro do Macunaíma. Tanto que o Macunaíma é feio, enquanto a Iracema é lindíssima. O Macunaíma é preguiçoso, enquanto o Peri é forte, viril e corajoso. O Macunaíma é traiçoeiro, enquanto o Birajara é muito fiel. Então a gente tem totalmente piadas com essa fixação do Alencar e do brasileiro de se vender como índio. Então todas as loucuras que estão dentro do Macunaíma são propositais. Não são simplesmente como se o Mário de Andrade tivesse fumado maconha no Marinha e saiu escrevendo qualquer coisa. Tudo ali tem um significado. Inclusive eu selecionei ali em cima um trechinho que eu gosto muito, que é exatamente ele mostrando uma tirada, uma ironia, uma brincadeira com coisas que são realmente importantes. O bichinho caiu em Campinas. A taturana caiu por aí. A bola caiu no campo. E foi assim que Maanapê inventou o bicho do café, Jiguê, a lagarta rosada, e Macunaíma, o futebol. 3 pragas. Então vejam que ele está falando de animais e do futebol. 3 pragas, uma da plantação, outra da população. Todo o livro leva essa brincadeira. É claro que tem vários closes errados, mas sempre lembrando, ele é um escritor de 1920. Então, não é passação de pano, porque, por exemplo, nós vamos analisar autores como Jorge Amado, já passamos por Monteiro Lobato, e a gente pensa claramente que, tipo, dá pra ver aonde o erro acontece. E nós não passamos, vamos passar pelos dois. Vamos para o grande nome da poesia do coração. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele é um poeta muito forte, principalmente fora do Brasil. Aqui no Brasil a gente tem, claro, com todo o juízo do mundo, uma valorização muito forte ao Drummond. Só que o Manuel Bandeira faz basicamente o que o Drummond está fazendo antes. Mas o interessante é que o Manuel Bandeira produz o poema que abre a Semana de Arte Moderna. O nome desse poema é Os Sapos. E ele também ficou muito conhecido pela produção do Vou-me Embora para Pasárgada. Ele fala muito de coisas simples, de coisas do dia a dia, de coisas naturais e de um sentimentalismo simples. Os versos dele são normalmente livres, então ele não se importa em uma métrica específica, não tem uma contagem de sílabas específica, não tem uma contagem de versos específica. Ele meio que escreve na vontade do coração dele. Mas o Manuel Bandeira é um autor muito forte
fora do Brasil em traduções. Ele é um grande poeta para o período e ele basicamente vai dar o tom do que vai se tornar a poesia cotidiana no Brasil. Que, claro, vai ser levada com a Cecília Meirelles, com o Drummond, com o Ferreira Goulart. Muita gente vai seguir essa vibe. Claro que, como eu disse, tudo aqui é experimental. Então, Sora, eu acho Drummond muito mais bem feito do que Bandeira. É super válido. Eu acho Guimarães Rosa muito mais bem feito do que eu acho Macunaíma, do Mário de Andrade. Totalmente justo. Eles vieram depois. Eles sabiam o que deu errado e consertaram. Aqui vocês estão vendo uma das poesias mais famosas do Bandeira. Claro, eu poderia pôr Vou-me embora para Pasárgada, mas todos vocês conhecem esse poema, então não vale a pena. Eu coloquei a Estrela da Manhã, que é um poema que eu gosto muito particularmente dele, e é um poema que ficou muito forte em colocações, que é como esses poemas que você tira trechos e adapta em outros poemas. Nós vamos ver depois, muitos anos depois, vários autores colocando trechos da Estrela da Manhã dentro de seus poemas, como um intertexto. Vamos para a arte. Daqui vem um grande nome que eu vou dizer aqui, vocês podem me cancelar no Twitter depois, totalmente injusto. O grande nome da arte aqui não deveria ser a Tarsila do Amaral. Por quê? Porque a Tarsila do Amaral nem está na Semana de Arte Moderna. Ela deixa as obrinhas dela pronta e vai dar um rolê em Paris. Primeiro, porque ela não é louca. Segundo, porque ela não tá afim. Mas a Tarsila do Amaral tem obras importantíssimas, técnicas artísticas importantíssimas. Ela produz muitas telas para o tempo de vida que ela teve. Ela coloca um engajamento político bem marcado, porém, ela não está na Semana de Arte Moderna. Enquanto a galera tá aqui tomando surra, correndo da PM, ela tá lá em Paris tomando vinho. Vamos para a pessoa que eu acho que realmente deveria ser o grande nome, Anita Malfatti. A Anita Malfatti, ela acaba não se destacando tanto porque as técnicas de pintura dela não são tão inovadoras quanto as da Tarsila. E, por exemplo, como vocês viram ali no outro slide, o Abaporu tem uma grande crítica ali do fato do homem brasileiro ter a cabeça pequena e o corpo grande, porque ele só sabe fazer o trabalho servil, ele não sabe pensar. A Anita Malfatti acaba usando muitas técnicas expressionistas, então a marca dela está entre as cores e os traços. Como as cores e os traços causam impressão em quem está assistindo. Então, às vezes um quadro da Anita Malfatti era muito mais impactante visualmente do que um quadro da Tarsila. Só que o quadro da Tarsila tinha muito mais a dizer política e socialmente do que um quadro da Anita Malfatti. Mas ela produz, além de quadros específicos, ela produz alguns retratos que ficaram bem famosos, como o autorretrato dela e o retrato do Oswald de Andrade. Nós temos outros nomes importantes dentro desse período. O do Di Cavalcanti, o do Heitor Villa-Lobos, o Victor Brecheret e o Graça Aranha. O que a gente vai trabalhar com eles aqui agora? Tirando o Graça Aranha às vezes até ele dá um ar. Da graça, hahaha, como eu sou engraçada. Mentira, gente, eu não faço essas piadas normalmente, tá? O Graça Aranha, normalmente, até às vezes o Enem lembra dele lá, alguém deixa cair um papel sem querer e lembra do Graça Aranha. O Di Cavalcanti, o Villa-Lobos e o Brecheret, dificilmente eles aparecem em prova. Por hoje é isso, pessoal. Está na hora de dar tchau. Provavelmente vários de vocês nem têm idade para lembrar dessa referência. Mas o importante é que a primeira fase do modernismo tá aí pra gente. Fiquem bem, boa noite, bom dia, boa tarde, bebam água, usem protetor solar, não saiam de casa, se saírem usem máscara e álcool em gel. Se forem no mercado, comprem um docinho porque vocês merecem. Beijo, boa noite. Bom dia, boa tarde.